Graça e paz do nosso Deus. Mais uma exposição bíblica do canal Frutificai e queria muito aqui compartilhar com vocês esse tema no qual Deus me deu para falar com você. O tema é Encontro com Deus. Nosso texto base, querido, se encontra em Isaías, no seu capítulo 6, no seu verso 1. Queridos, nós iremos falar hoje para uma exposição que vai relembrar um momento glorioso no qual nós temos um encontro com Deus. E isso vem acarretar muitas coisas boas em nossas vidas. Irei mencionar o encontro que Isaías teve com Deus. E isso vai valer para nós, porque tudo que aconteceu com Isaías acontece conosco. E ao acontecer esse encontro, queridos, o impacto da tamanha glória que acontece com o encontro que nós temos com o nosso Deus é realmente algo que não podemos explicar, somente vivenciando. E eu queria muito fazer essa exposição exatamente porque parece que a essência desse encontro hoje não tem sido devidamente relatado mais com o seu brilho, porque encontrar a Deus, reconhecê-lo como Deus, é algo tão glorioso, queridos, que se pudéssemos, viveríamos todo santo dia tendo o mesmo sentimento de encontrar o Criador e aquela chama que arde em nossos corações, que pudesse ser cada dia assim renovado. Mas eu gostaria que você, querido, que chegou a esse canal, e eu não sei se você chegou aqui porque de repente clicou de forma assim até mesmo sem intenção, mas clicou. Independente de como você chegou a ver essa exposição, eu quero te dizer que nada acontece por acaso. Então eu quero que você preste muita atenção, que essa mensagem é para todos aqueles que estão vendo esse vídeo e que estão vendo este canal, Encontro com Deus. E por isso, eu não posso deixar também de pedir a você que de imediato você possa fazer algo por mim e por esse canal, que você também possa se inscrever no canal, possa também compartilhar, indicar o canal a outras pessoas. Se você gostar desse conteúdo e de outros que nós temos, indique o canal, fale para outras pessoas, diga que nós estamos aqui falando da palavra do Mestre e também estamos aqui para edificar vidas, que você possa também marcar na sua rede social como algo que edificou a tua vida, como algo que também pode edificar outras vidas. Mas eu não quero ficar aqui falando somente disso. Vamos para a palavra do Senhor, que diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Bom, amados, eu não poderia estar mais entusiasmado para falar da palavra do Senhor, a não ser um tema tão glorioso que veio do céu para que eu pudesse falar com os amados. O primeiro tópico que eu quero falar sobre isso, sobre essa passagem de Isaías, é que nós temos que falar do contexto em que se encontrava Isaías naquele momento. Nós falamos aqui porque o versículo já começa falando sobre a morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele foi um rei que faleceu, como disse ali o texto, e isso aconteceu aproximadamente 740 a.C. Queridos, segundo fontes de estudo, ele chegou a reinar 52 anos a respeito do povo de Judá. E Isaías, naquela época em que o rei Uzias morreu, ele tinha aproximadamente 25 anos de idade. Ainda estava muito moço. E nós sabemos que naquele período em que o rei Uzias estava reinando, ele fez com que houvesse prosperidade, paz. Mas, embora tivesse tudo isso, queridos, a nação estava afundada em condições espirituais
degradantes. Existia sim uma prosperidade material, uma paz que era momentânea, porque a qualquer momento poderia ter uma guerra, mas a priori tinha sim paz naquele lugar. Mas a respeito da vida espiritual e até mesmo da adoração ao Deus verdadeiro, estava muito longe. E Isaías percebeu esse crescimento que houve econômico, essa paz que existia, vamos dizer, temporária, e o distanciamento que o povo estava de Deus. E também, vamos também dizer que também estava uma perversão espiritual que assolava Judá. Então esse contexto é o princípio de tudo para que nós possamos entender em que local estava Isaías. Em segundo momento, queridos, o próximo tópico que eu quero falar com vocês é sobre o encontro com Deus e o enxergar a Deus. Queridos, o encontro com Deus, agora saindo um pouco do nosso relato bíblico aqui, da nossa exposição, eu poderia aqui dizer, e eu estou querendo aqui afirmar, que nós iremos falar de Isaías, mas o encontro com Deus, queridos, ele não ocorre em lugares determinados. Ele não é uma coisa em que a gente possa dizer, você vai encontrar Deus se você for em tal lugar. Não. Ele pode acontecer em qualquer lugar. Ele pode acontecer na igreja, em casa, no trabalho, na rua, no ônibus, onde quer que você esteja. Queridos, isso é maravilhoso, mas tem um elemento que não muda. Apesar de nós podermos encontrar Deus em qualquer lugar, mas tem um elemento que para encontrar o Senhor, para ter esse encontro com o Senhor, tem um elemento que não muda. E o que seria? Seria exatamente nós termos acesso à palavra de Deus, que hoje é a revelação, a maior revelação que nós temos. Naquele momento, Isaías teve uma visão. Eu vou falar um pouco melhor sobre essa visão, mas nos nossos tempos, nós encontramos o Senhor através da palavra, seja ela pregada, seja ela cantada, seja ela mencionada, seja por formas ou maneiras diferentes, nós podemos encontrar o Senhor. E esse modus operandi, isso não muda, porque é através da palavra e também quando a ouvimos, o Espírito Santo, ele acaba nos revelando quem é Deus e a sua obra salvífica. E com isso é que muitas coisas vão se desenrolando e não vou dar spoiler. Mas vamos aqui a Isaías, que no caso teve uma visão, queridos. Ele via anjos e um clamor entoando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Queridos, o local se encheu de uma fumaça, e isso quer dizer que a presença do Senhor estava naquele lugar, tinha enchido aquele lugar. Queridos, isso acontece conosco. Se nós percebermos que pela revelação da palavra, nós ficamos cientes da existência desse Deus maravilhoso, e é com certeza, como eu disse anteriormente, o Espírito Santo ministra aos nossos corações. E é nesse momento em que nós temos o tocar do Espírito Santo, é que muitas das vezes o ambiente se enche de uma atmosfera diferente, queridos. Você está ali ouvindo a palavra, às vezes você já ouviu a palavra umas 10, 20 vezes, mas naquele dia em especial, o Espírito Santo vai até você, lhe toca e chega até o momento em que você fala: meu Deus, algo diferente neste ambiente. Você entende a palavra que muitas vezes você tinha ouvido e de repente você ouve de uma forma diferente e você fala: meu Deus, o Senhor me ama. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o verdadeiro. Podemos resumir aqui, queridos, que assim como Isaías viu a Deus, nós também enxergamos a Deus, a sua existência, a sua importância em nossas vidas.
pessoas. Isso é de vital importância em relação a encontrar-se com Deus. Em um encontro com Deus não tem como você encontrá-lo sem você entender que Ele existe, a importância dele e principalmente saber o que Ele é para você. Queridos, em próximo tópico, eu queria falar sobre no encontro com Deus, enxergamos o nosso pecado. Essa segunda parte, queridos, acontece em todo encontro genuíno com Deus. Isaías, no seu verso 5, ele fala o seguinte: então disse eu, ai de mim, que pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, Isaías, de pronto, como nós podemos aqui entender, ele logo vê a sua falha, o seu pecado diante do Todo-Poderoso. E essa característica é algo que marca quem se encontra com o Senhor. Se eu fosse falar hoje, todas as vezes em que alguém que teve um encontro com o Senhor se viu pecador, comecemos agora. A partir do momento que o homem peca e que ele está diante do seu Criador, qual é a primeira coisa que acontece? Ele enxerga a sua nudez. Ele enxerga algo que ele não tinha enxergado nunca. Nunca tinha enxergado porque o pecado não existia. Em segundo plano, nós podemos falar de Pedro. Pedro, quando estava ali, já estava olhando o mestre, já estava andando com o mestre, mas de repente, quando ele se depara com uma pesca milagrosa, onde Cristo faz o improvável, ele chega até o mestre e fala: se ausente de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele reconhece quem ele é e quem Jesus é. Naquele momento, algo acontece tremendamente, e isso está em Lucas 5. Nós também podemos falar de Saulo, que estava a caminho de Damasco, e ele já tinha pedido permissão para fazer coisas terríveis com aqueles que professam a fé. No entanto, no caminho, o Senhor Jesus chega ao seu encontro, e ali ele tem um diálogo rápido com o mestre, e a partir daquele momento, ele não estava mais enxergando com os olhos naturais, ele estava enxergando com olhos espirituais quem ele era e quem era Jesus. Então, queridos, se eu fosse parar aqui para dizer quantos encontros se fizeram em que o mestre, ao encontrar a pessoa, se viu pecador, a começar de mim, queridos, a começar de mim, ao encontrar o Criador e olhar para dentro introspectivamente, eu pude perceber o que eu era e quem o Senhor Jesus é. E a partir deste momento, eu consigo discernir que o pecado existia, e na minha vida sobremaneira. Eu tenho certeza que quando você que está atrás dessa câmera, que provavelmente pode ter tido já um encontro com Deus, você deve ter entendido muita coisa em tão pouco tempo. Você deve ter entendido que você agia errado, que você praticava coisas erradas, que falava palavras inapropriadas e muitas outras coisas das quais você deve ter tido na hora o discernimento. Tudo isso fruto do seu encontro com Deus, fruto de entender quem é Jesus e quem é você. Sem Ele, porque antes do encontro você estava andando sem Ele. E andar sem Ele, queridos, é andar numa vida sem freio, é andar numa vida sem limites, sem leis, sem princípios, princípios da terra, mas não princípios do céu. E eu tenho certeza que o mesmo sentimento que inundou o coração de Isaías ao sentir-se um impuro, uma pessoa de lábios inapropriados, com certeza você deve ter pensado: e agora? Tantas falhas eu tenho, tantas coisas, e agora?
me deparo com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e agora? Agora vem, queridos, um terceiro tópico no qual eu quero dizer para os amados, em que no encontro com Deus, nós temos a nossa fraqueza aniquilada, queridos. Queridos, no verso 7 de Isaías, ele tem uma palavra maravilhosa que diz: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com uma brasa tocou a minha boca, e eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Queridos, qual era a parte do corpo que Isaías tinha dito que era impuro? Eram os lábios. E aonde foi que o anjo levou uma brasa viva do altar com uma tenaz? Foi exatamente nos lábios de Isaías. Queridos, neste momento, é notório que nós podemos entender que é claro que enxergamos os nossos pecados, é claro que enxergamos as nossas falhas, mas é exatamente nelas que o Senhor irá exatamente transformar. É exatamente nesse momento em que o Senhor vai trabalhar. E mais uma vez, se eu parasse aqui para falar quantas vezes o Senhor parou e perdoou pecados, e pecados aqueles que foram praticamente expostos quando teve um encontro com Ele, eu ficaria aqui horas e horas falando, só que eu não posso ficar aqui, eu não posso fazer um vídeo longo, queridos. Bom, nós podemos ver que quantas falhas, vícios, malícias, maldades, pensamentos capciosos, quantas coisas nos acometem, e tudo isso são trabalhados a partir do momento que a gente encontra com o Senhor. Lembremos aqui da mulher que estava a ponto de ser apedrejada, e naquele momento somente uma palavra é dita: vai e não peques mais. E a partir daquele momento a mulher não somente não pecou, mas como estava ali, sempre seguindo o Mestre, sempre andando ali, segundo os princípios de Deus. E outro homem, quando estava ali, defraudava os outros, pegava e tal, e era um homem desonesto. E ficou debaixo, ficou ali, observando Jesus em cima ali, e olhando. E de repente Jesus tem o interesse de ir até a casa daquele homem chamado Zaqueu. E o Senhor declara que a salvação chegou naquele lugar. Qual é a primeira atitude que Zaqueu tem? Ele viu que ele defraudava várias pessoas, então ele restituiu todos quantos ele tinha feito algo errado. Queridos, a ação transformadora, a ação imediata contra com Deus é notório. Por isso eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Me desculpe, mas eu preciso abrir um parênteses aqui. Porque existem muitas vezes, queridos, que em momentos em que está sendo ouvida a palavra do Senhor, em momentos em que a pessoa está ali sentindo algo diferente, Deus está trabalhando, de repente é o momento que uma pessoa vai lá e fala: vai, aceita. Ou então fala assim: o que você está esperando? Ou mais ainda, ou então pega aquela pessoa e já abraça aquela pessoa e a leva como se ela estivesse aceitando ao nosso Senhor. Só que na maioria das vezes, queridos, essa pessoa pode não estar convicta da sua decisão. Isso pode atrapalhar a obra, pode atrapalhar o que estava em curso. Então não façamos tal coisa, queridos. Não forcemos uma coisa que está em processo. Porque quando acontece, queridos, quando de fato a pessoa tem um encontro com o Senhor, é voluntário, sem força, sem violência, sem nenhum tipo de artifício, a pessoa vai como se estivesse flutuando, queridos.
Isso tudo para dizer que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E essa transformação, ela faz com que tudo aquilo que estava dentro do seu coração, que era obscuro, o que de repente praticava, ou que falava, ou que pensava, etc. Tudo muda, queridos. É uma mudança mágica imediata? Não. Mas é o Espírito Santo agindo. É a palavra do Senhor abrindo o entendimento. É o Senhor trabalhando dia a dia. E com certeza isso acontece, queridos. É a fraqueza sendo aniquilada com o encontro com o Senhor. Em próximo tópico, queridos, eu posso dizer que no encontro com o Senhor, somos comissionados. Depois, em Isaías, agora no seu verso 8, a palavra diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, aquela pessoa que tem um encontro com o Senhor, ela se sente automaticamente comissionada. Além da palavra lhe mostrar isso, mas o seu coração, ele se move a tentar mostrar quem é o Senhor da glória. O coração de uma pessoa que tem um encontro com o Senhor, ela se sente grata por ter conhecido esse Deus e agora quer que todos conheçam o mesmo Deus. Quer que todos venham a ver os benefícios de ter um encontro com Ele. E nesse clamor que nós vemos aqui, essa pergunta: a quem enviarei? Oh, queridos, é uma pergunta que é feita até hoje, porque nós sabemos que o Senhor, quando ali estava dizendo quem irá por nós, o que isso queria dizer, queridos? Quem irá por nós era como se ele estivesse dizendo: quem estará nos representando? Quem estará indo em nome do Senhor? Quem? E é claro que ali Isaías não teve dúvidas. Ele automaticamente: estou aqui, envia-me a mim. E é claro que o Senhor também comissionou todos os seus discípulos e deixou isso para todos, queridos. Todos aqueles que encontram o Senhor Jesus têm essa missão de levar quem é Deus, de testemunhar quem é Deus. A sua vida é o espelho desse encontro. A sua vida é o reflexo da transformação que Deus fez e que Deus continua fazendo e que ainda fará. E que através disso pode fazer com que muitas pessoas, até mesmo como essa nação de Judá que estava tão distante de Deus, que estava tão separada numa perversão espiritual, e como hoje, nos nossos dias, o quão distante a nação está de Deus, o quão distante está sendo os encontros genuínos com Deus. Porque hoje, e agora eu quero passar para o aviso do canal, que é o que eu sempre faço no final. Queridos, eu sou sempre impulsionado para falar de Deus. Isso eu sinto dentro do meu coração, é um arder que há na minha alma. Eu não me canso. A palavra de Deus é linda, o Senhor é lindo. E eu sei que muitas pessoas também têm. E essa nação que nós estamos hoje precisa de Deus, precisa entender o quanto Deus está próximo e quer abençoar a todos aqueles que o aceitam. Então não podemos perder tempo, o relógio está contra nós, nós precisamos nos unir, nós precisamos ouvir o Senhor falar quem irá por nós, e nós temos que ter a proatividade de dizer: envia-me a mim, estou aqui.
Queridos, há muitas formas de nós levarmos ao conhecimento a existência do nosso Deus. E nós podemos, com certeza, combater iniquidade, ceticismo, falta de amor, individualismo. Hoje em dia tem tanta gente, querido, que vive uma vida individualizada, uma vida separada, que não consegue ver mais nada. Queridos, quanto não tem sido o sofrimento dessa nação por não conhecer a Deus, por não conhecer e não ter essa transformação gloriosa em sua vida. Por isso eu te peço, eu faço esse clamor dentro desse vídeo, que você que está me ouvindo, querido, você que está aqui comigo até agora, e não foi por acaso, você não caiu de paraquedas. Deus marcou esse momento para você ver esse vídeo. Que o Senhor possa estar acendendo o seu coração para aquela obra no qual desde o início da chamada sua com Ele já tinha te revelado. Que o Senhor possa renovar as suas forças para que você possa retomar aquilo que você parou, para que você possa dar continuidade àquilo que uma vez você fazia com amor e entusiasmo, através do encontro genuíno com Deus. Que o Senhor possa lhe renovar e possa lhe dar forças, e com certeza que você possa testemunhar que o Senhor ainda continua se encontrando com os seus e fazendo grandes transformações, grandes chamas ardendo em nossos corações, de forma que nós saímos da inércia e vamos para o campo de atuação, porque esse é o canal que fala da palavra de Deus e fala com amor. E por isso que eu peço mais uma vez, nesse final, se você puder, nos ajude como semeador. Seja um semeador junto conosco. Se inscreva, compartilhe a palavra que hoje tão pouco tem sido anunciada de forma genuína. Nos ajude a continuarmos essa obra. Essa obra não pode parar, essa obra é dele, é do Senhor dos Exércitos. E é em honra dele que nós glorificamos e exaltamos em nome de Jesus.